Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o ser humano Jesus. E eu vou tomar como base o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34, que diz assim: Ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Jesus compreendia a forma de pensar de cada ser humano. Por isso ele usava parábolas, histórias, para ensinar. Parábolas ou metáforas são histórias que ajudam na compreensão da realidade. Por isso, facilmente nós podemos nos conectar com verdades profundas através de metáforas e praticar o que aprendemos. Quantas histórias nós ouvimos na nossa infância, na nossa adolescência e em cada fase da nossa existência, e elas reverberam até hoje na nossa memória, nos nossos arquivos de memória, e elas constroem a nossa identidade e mapeiam até os dias atuais a jornada da nossa existência. Queridos, nós somos um livro de histórias. Nós somos a história que contamos da nossa história. Só podemos compreender as coisas a partir das nossas perspectivas. E Jesus, sabendo dessa condição humana, ele foi um grande contador de histórias, mas conquistou muitos seguidores, ainda mais pelo seu estilo de viver. Ele foi um orador confiante, porém jamais arrogante. Ele tinha princípios e valores sólidos, sem ser rígido ou inflexível com as pessoas. Ele tinha uma clareza profunda da sua identidade, de quem era, mas ele era capaz de compreender as inseguranças e os conflitos humanos. Ele possuía conhecimento e sabedoria imensuráveis, mas se expressava através de lindas e poderosas histórias que conquistavam as multidões ao ouvi-los por longos períodos de tempo. Ao falar metaforicamente, Jesus criava uma conexão, um diálogo, uma conversa, uma proximidade com as pessoas, e por isso respondia perguntas diretas com histórias, porque as conexões pessoais facilitam o aprendizado. Esta é a base das ciências humanas, meus queridos. Estabelecer um relacionamento profundo com o outro, respeitando suas percepções, suas dores, sua história, seu nível de compreensão e de aprendizado. Nós aprendemos mais quando estabelecemos relacionamentos com aqueles que nos ensinam. Ao usar metáforas em suas comunicações, Jesus queria nos desafiar a pensar, a refletir e a reconhecer como as crenças que se formam a partir das histórias que vivenciamos influenciam diretamente a percepção que temos de nós mesmos, do outro, do mundo em que vivemos e da vida com a qual nós nos relacionamos. E, consequentemente, também influenciam grandemente as nossas escolhas. Jesus foi incisivo com os professores da religião, embora ele fosse um deles, não por causa do conhecimento que possuíam, mas pela arrogância que demonstravam ao ensinar e a exigir
do povo as práticas religiosas. Jesus era claro quando ensinava e ainda mais no que concerne ao aprendizado. E ele sabia que nós deveríamos perceber que quanto mais achamos que sabemos, mais existem coisas, um mundo de coisas que nós ainda não sabemos. Existe uma profunda relação entre o conhecimento e a humildade. E muitos pensadores reconheceram esta relação. E eu gostaria de trazer duas frases maravilhosas do Sócrates, que diz assim: só sei que nada sei. E a segunda, sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. O presidente Kennedy dos Estados Unidos da América, ele disse o seguinte: quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Queridos, nós precisamos crescer no conhecimento de nós mesmos e do outro, da vida, do mundo em que vivemos, mas principalmente crescer no conhecimento espiritual. E um grande cientista do século XX disse as seguintes palavras que eu admiro e gosto muito de pronunciá-las e de refletir a respeito delas. São as seguintes palavras: quero conhecer a mente de Deus, o resto é um mero detalhe. Um grande abraço, que Deus nos ajude a crescer em conhecimento, em graça e em sabedoria. Um grande abraço para todos vocês.